na governação de Filipe Jacinto Nunes, também anunciou-se que havia vagas, só que não havia um número específico a ser que há no Jardim dos Magermas ali. Jovens eram muitos, revoltados, deram caminhar até o Ministério do Trabalho para dizer: senhor, queremos emprego. Chegaram no Ministério do Trabalho, tiveram a ideia de ir até a presidência para dizer: presidente Nunes, não temos emprego. A polícia teve que deteve alguns jovens que só tinham um currículo na mão, CV, BI na mão, e foram detidos. Os jovens gritavam: queremos emprego, queremos emprego, queremos emprego. Ontem a história se repetiu. Jovens aglomeraram-se para entregar o CV. E os mesmos dizem que foram maltratados. CV entregavam ao guarda ou ao segurança. Alguns CVs, o segurança estava a caminhar, já estava cansado. Os jovens tinham que correr, chegar a entregar o CV. O que é que isso revela para um país que nem nosso, que entende-se que há muitos jovens formados, entende-se que Moçambique, em termos de descoberta de minérios, de recursos naturais, tende a cada dia a fazer essa descoberta, tende a cada dia a evoluir em termos dessas descobertas. Como é que avaliamos a situação em linhas gerais, o fato de muitos jovens terem se dirigido a este lugar para concorrer a uma vaga ou nem saber quanto é que eu receber, e por vezes para alguns uma vaga abaixo daqueles são os seus, daquilo que é a sua habilidade, daquelas são as suas competências, aquele que é o seu nível acadêmico? Massango, é uma realidade isso. No nosso país, o desemprego está em alta. E isto não deve constituir novidade para ninguém. Esta é uma realidade. E, infelizmente, o governo do dia sabe disso, que o desemprego neste país está em alta. E esse desemprego veio agudizado-se com o mandato de Filipe Jacinto Nunes, que, por mim, foi um dos piores presidentes que nós tivemos nesse país, não é? Que entrou no seu mandato com a saída do Guebuza, com a retirada em massa das ONGs, dos investidores, que em algum momento minimizavam os impactos, não é, do desemprego neste país. Outrora nós tínhamos algumas ONGs que até financiavam o Ministério da Saúde, não é, com empregabilidade temporária, tipo o indivíduo saía da formação e já era automaticamente contratado em tempo temporário enquanto aguarda a efetividade, não é, enquanto aguarda a efetividade do próprio Estado. Isso vinha a minimizar aquilo que são os impactos para o desemprego neste país. Não é? E muitas outras áreas deste país em que os investidores depositavam lá o seu saco azul para que o governo pudesse fazer uso, não é, desses valores para minimizar o impacto. Mas com a entrada de Filipe Jacinto Nunes, não é, esses investidores desapareceram deste país. Parece que os investidores já previam que estava a entrar um comediante no governo, não é, que os seus recursos seriam mal geridos, e foi aquilo que nós vimos. Tivemos mandato... Não foi por causa de dívidas ocultas, não? Tivemos mandato. A dívidas ocultas veio acudizando aquilo que é a sua parte, mas eu não quero recuar para dívidas ocultas. Okay. Mas não posso usar isso como justificativa. Eu não quero usar isso como justificativa, Massango, porque nós temos um presidente, a função do presidente é de criar condições para que todo o investimento que está no país e que ainda não temos no país possa entrar e possa manter-se. Okay. Essa é a obrigação de cada um dos presidentes aqui. Mesmo eu, como chefe de família em casa, a minha obrigação é de sempre, a cada dia que passa, pensar, não é no que vou comer, no que os meus filhos vão comer, no que minha esposa vai comer, pensar no que minha família, como minha família vai se manter. Esta é a minha obrigação. E quando, não é, eu não consigo prover, quando as pessoas que me dão as condições para eu prover esta cesta básica, minha família, começam a escassear, eu tenho que me preocupar em encontrar estratégia de devolvê-los, mantê-los, ou encontrar outros para manter as mesmas condições de vida que eu garantia para a minha família. Então não há justificação possível aqui do News? Para mim não há justificação possível, Massango. Para mim não há justificação possível porque, não é, ele próprio, como chefe de Estado, não deixou de ter, não é, de ter cartão, eu chamo de cartão branco, cartão sem pagamento, para manter a ponta vermelha intacta, não é? O próprio Filipe Jacinto Nunes sempre teve uma refeição digna lá
que o povo moçambicano sempre pagou com seus impostos, sempre andou com carros protocolares, não é, de alta cilindrada, que o povo moçambicano sempre abasteceu com os impostos, não é? Os seus filhos andavam a fazer drifts pela cidade de Maputo, a tomarem bons vinhos, bons champanhes, enquanto o povo moçambicano ralava de fome, enquanto o povo moçambicano via as possibilidades de emprego a escassear, os investidores a saírem, e não vimos nenhuma política traçada por este senhor, não é, por este cidadão, para minimizar esses impactos. Enfrentou desastres, calamidades. Massango, essa não é justificativa, porque nosso país está banhado por uma costa e sabemos nós que por estarmos banhados por uma costa, não é? Somos propensos a ter calamidades naturais. Isso já é de praia, já sabemos disso, não é? Posso trazer aqui a colação o município da Beira, que já sabe que eles são vulneráveis a essas intempéries. Então, sempre tem que existir lá um fundo de maneio para as intempéries. Então, nós não podemos usar isso como desculpa, não é? Para defender uma má governação, para defender uma incompetência total. Teve Covid-19, nenhum presidente moçambicano que antecederam a ele tiveram que enfrentar uma espécie de Covid-19. Massango, continuo dizendo, essa não é desculpa. A verdade é, o Filipe Jacinto Nyusi foi incompetente e ele tem que aceitar que ele foi incompetente. Isso não é desculpa, porque todas essas calamidades naturais que existiram nesse país, o Filipe Jacinto Nyusi não enfrentou sozinho. Teve parcerias, teve investidores que apoiaram a ele a enfrentar essas intempéries. E a Covid-19 foi um dos sacos azuis neste país que mais investimento teve para minimizar os impactos da Covid-19. Teve muita parceria, teve muitos investidores que doaram fundos para este país. Então, para mim, isso não deve ser desculpa de uma má governação de um cidadão moçambicano que esteve lá, que devia prover melhores condições para o seu povo, não é? Acho que ele priorizou muito mais o seu estômago do que reparar para aquilo que sabe que é o povo moçambicano. Mas eu recuo para Filipe Jacinto Nyusi, porque na verdade a catástrofe não é, começa lá, quando os parceiros começam a ver que o seu valor seria mal gerido neste país e começam a sair. Acho que eles já previam que estavam a receber um comediante no governo e começaram a retirar todos esses valores desse país e assim foi. A partir daí, Massango, começamos a ver um anúncio exacerbado, um anúncio que a cada dia era dado que o governo iria parar de contratar, que o Estado ia parar de contratar, que o Estado teria a volta de 5, 10 anos sem contratar nenhum cidadão moçambicano, sem contratar nenhum funcionário. Então, a dizer que nós tínhamos que sentar na carteira a estudar, não é? Estudar 5, 6, 7, 8 anos, para que estão a fazer medicina, estudar 5, 6, 7, 8 anos, a saber na mente que você está a estudar para ir sentar em casa e chutar latas. Se estudar a saber que você está a estudar para ir sentar em casa e ser boladeiro e talvez viver de nhonga, não é? Então, isto foi a catástrofe, foi aí onde começa o precipício do povo moçambicano. Porque o povo moçambicano já estudava, e vamos perceber que nesta época também, que foi anunciado o desemprego total e completo do cidadão moçambicano, não foi a época também que tivemos as desistências em massa nas escolas secundárias, as desistências em massas no ensino secundário e no ensino superior, porque as pessoas diziam, mas eu estou a estudar por quê? Estou a estudar para ir para o desemprego. Então, mais vale começar agora a encontrar formas de minimizar os impactos desse desemprego. Então, as coisas começam aí. Vamos perceber que durante todo o mandato do Filipe Jacinto Nyusi, quase não se contratou ninguém. Quase não se contratou ninguém durante o mandato de Filipe Jacinto Nyusi. Não se contratou ninguém. Pelo menos no mandato de Guebuza, tínhamos um Guebuza que aparecia com a ideia do empreendedorismo, que nos dava essa visão de temos de empreender e tentamos fazer alguma coisa, e tentava também atrair alguma coisa para este país que nos permitisse empreender. Mas com o Filipe Jacinto Nyusi, nós tivemos, não é, a ideia de empreendedorismo levado a cova, levado para a sarjeta, e com os investidores a abandonar este país e com políticas de emprego totalmente desastrosas, não é? Totalmente desastrosas. Então, Massango, ver aquela enchente para aquele supermercado, para mim não é novidade, porque se o Filipe Jacinto Nyusi ficou 10 anos sem contratar ninguém para o Estado, o que você imaginava, Massango? Que o nosso país estivesse assim, estivesse a colapsar assim. Porque estivemos 10 anos sem contratar ninguém neste país. Veio o
o Daniel Chapo encontrou o país nas condições que encontrou, mas também o Daniel Chapo, também a Sua Excelência, Presidente da República, o Daniel Francisco Chapo, também até agora ainda não demonstrou nada. Quais são as políticas que ele tem para minimizar a falta de emprego para jovens neste país? Não é? Quais são as políticas que ele traz? Não demonstrou nada. 18 meses ainda não mostrou nada, Chapo. Ainda não mostrou nada, não tem nenhuma política para empregar jovens nesse país. Daniel Chapo até agora ainda não trouxe investidores nesse país. Não estamos a dizer nós que o governo não é deve ou tem condições de empregar todo e pacato cidadão. Não é isso que nós estamos a dizer. Nós sabemos que o governo não vai conseguir empregar. Mas temos visto o Presidente da República, a União Europeia doou um valorzito básico, temos visto viagens, parcerias, anunciou-se aqui, já temos confiança com a FMI, poderão nos emprestar dinheiro. Não conseguiu nada. Massango, enquanto isso ser retórica, para mim morre na retórica. Nós já não estamos para ouvir palavras, estamos para ouvir ações, não é? Você pode falar para mim, eu te amo, te amo, te amo, te amo, mas se você não demonstra, é igual a zero. É igual a zero, Massango. O amor não se resume no que você fala, se resume naquilo que você faz. Então, se você não demonstra, para mim é igual a zero. Então, é basicamente isso, Massango. O Francisco Daniel Chapo, não é? Está a governar, mas até agora ainda não vimos nada que possa melhorar, não é, a condição de vida do cidadão. Vemos um Daniel Chapo, estamos a ver um Daniel Chapo que está a lutar com as multinacionais, a tentar mudar as políticas dessas multinacionais, não é, para tentar melhorar a economia do país, mas também o Presidente da República, nessa empreitada que está a fazer, ele faz sem algumas cautelas. Porque também essa empreitada vem aumentando ainda o desemprego para o pacato cidadão. Posso trazer aqui um exemplo da Mozal, que saiu deste país, não é? Quantos cidadãos moçambicanos estão no desemprego ali, não é? Engrossam o número das pessoas que estão naquela fila, mas isto por causa da deficiência da discussão das suas políticas para garantir com que o povo moçambicano tenha um emprego, tenha sustentabilidade. Repito, Massango, não estou a dizer que o Estado tem condição de contratar todo o pacato cidadão que necessita do emprego, todo o pacato cidadão que estudou, licenciado, para poder trabalhar. Não, isso não estamos a dizer, mas é responsabilidade sim do governo e deve ser responsabilidade do governo da Vossa Excelência, Daniel Francisco Chapo, não é? Atrair investidores para esse país, atrair parcerias para esse país e criar políticas claras de empregabilidade nesse país, não é? Estamos a dizer que o jovem atual hoje já bebeu um pouco da cultura do empreendedorismo, não é? Transmitido por Sua Excelência Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, não é? Já bebeu um pouco dessa filosofia de empreendedorismo, mas se for já ver, Massango, as políticas para que o jovem possa empreender também são difíceis para o jovem. Não, são difíceis para o jovem, há muita burocracia, não é? Uma burocracia que você não percebe, não é? Mas que se for a chegar alguém aqui que tem uma cor de pele diferente da minha, não é? For a chegar aqui um cacauziano aqui com uma pele diferente da minha, às vezes que vai ter políticas facilitadas, mas se for eu moçambicano a ir pedir legalização da minha empresa e pedir legalização do meu biscato, não é? Vou ser totalmente barrado, totalmente complicado para poder legalizar esta minha empresa e poder colocar ela a funcionar neste país. Então, o governo de Daniel Francisco Chapo, da forma como ele chegou no governo, eu acho que estava na hora de Daniel Francisco Chapo reparar, não é? Para a camada juvenil, reparar para formas de empregar esses jovens, não é? Que é atrair investidores para esse país, que existem muitos que talvez queiram investir nesse país. Se não querem investir nesse país, pelo menos ele tem que atraí-los, tem que aliciá-los a vir investir nesse país para empregar jovens. Há algumas formas específicas que dá para implementar aqui no país, de modo em que jovens moçambicanos formados, recém-formados, até aqueles que não estão formados na sua magnitude, possam ter esse espaço. Vimos aqui um exemplo da vizinha África Sul. Os sul-africanos desencadearam essa campanha de escoraçar os estrangeiros e, como resultado disso, vimos que os supermercados sul-africanos anunciaram 1.500 vagas, abriram 1.500 vagas
para os sul-africanos, que entendemos que os estrangeiros é que ocupavam essas vagas. Acha que o Daniel Francisco, presidente da República, há alguns setores-chave, algumas manobras, algumas coisas que deve fazer como políticas governamentais que possa fazer moçambicanos terem emprego, não importa que tipo de emprego, mas ter emprego que seja suficiente para sustentar esses cidadãos? Massango, nós nesse país partimos do princípio que nós não somos pobres. Não somos pobres. Somos empobrecidos. Okay. Somos feitos de pobres. E as pessoas que nos fazem de pobres é o governo do dia. O governo é que nos faz de pobre. Este país tem as melhores pedras preciosas, Massango, que são vendidos por balúrdios de dinheiro. Esse país tem minas de petróleo, tem minas de gás, tem minas de rubi, tem muita coisa nesse país, não é? Que alguns países desenvolvidos que estão bem cotados no ranking, não é? Não têm as condições que esse país tem, mas estão bem cotados no ranking, não é? Então, Massango, estou a dizer o que é que o presidente da República já tem na sua mão, já tem no seu país condições suficientes para criar políticas e criar estratégias do jovem não ficar desempregado, não é? Porque este país já tem condições suficientes, não é? Para que o jovem não fique desempregado. Mas estamos a ver um presidente da República, estamos a ver um Estado, não é? Que não tem alternativas suficientes, que não consegue encontrar artimanhas, não é? Ou políticas, não é? Que convençam o jovem a ir atrás desse trabalho, não é? A ir atrás desse emprego. Porque o que o jovem quer? O jovem não quer emprego, o jovem quer trabalho. Mas esse trabalho, para que o jovem possa trabalhar com dignidade, é preciso que o governo, não é, mostre os caminhos a esse jovem. E nós estamos no escuro, Massango. Por exemplo, estamos a ouvir nos países de fora nossa riqueza a ser dilapidada, a ser vendida por balúrdios de dinheiro. Aqueles recursos que são vendidos fora, que são vendidos no estrangeiro e ainda nos humilham escrever pedra preciosa de Moçambique. Ainda nos humilham a dizer pedra preciosa de Moçambique. Aquele dinheiro vai para onde? Aquele dinheiro será que reverte-se para o bolso do cidadão? Será que reverte-se para o investimento neste país? Então, se aquele dinheiro daquelas pedras, desse combustível que está a vender, não se reverte para o bolso do cidadão, para onde é que vai? E como é que o cidadão vai ter emprego? Razão pela qual, Massango, quando o investidor chega nesse país, que também é triste, Massango tem que dizer isso aí de cara lavada, é triste, não é? O nosso país está a passar a ser um país consumista do que um país produtor. E isto começou com o mandato de Nunes, do Filipe Nunes, não é? Onde os locais, onde eram empresas que produziam comida, empresas que produziam bens materiais, que produziam riqueza, não é? Passaram a ser lojas para chineses, passaram a ser lojas para paquistaneses, passaram a ser lojas para japoneses. Locais onde produzia-se, locais onde ia empregar jovens, não é? Está-se a transformar em comércio. Nós estamos a ser um país consumista e não um país produtor. Temos muitas lojas agora. Temos muitas lojas, temos muitos armazéns. Mas nós não produzimos nada, Massango. Nós estamos a ser um país consumista e não um país produtor. A preocupação do governo tem que começar aí. Tem que começar aí. Porque o erro já está ali mesmo. Não é? Como é que um país que quer competir, não é, com outros países, quer competir ao nível internacional, quer ter uma economia robusta, não é? Além de levantar os monstros adormecidos, que são as fábricas que foram dilapidadas nesse país, como a Mabore, como a Vidreira, não é? Como outras fábricas nesse país, para empregar jovens, está a entregar esses locais para vender roupa. Está a entregar nesses locais para vender arroz. O arroz que nem produzimos aqui, porque o nosso arroz que produzimos em Gaza, em Chocó, não é? É vendido com um valor absurdo que eu nem consigo comprar. Então, estamos a fazer o quê, Massango? Estamos a fazer o quê com o país? Então, está na hora do presidente da República mudar as políticas. Se é uma política imposta para os presidentes sensatos, que ele ganha autonomia, sabemos que
a comissão política da Frelimo é que talvez controla o Daniel Chapo, mas ele tem que encontrar uma forma de ganhar autonomia para mudar essas políticas. Porque essas políticas são falhadas, são políticas erradas. Nós estamos a ser humilhados nesse país com os chineses, que nós vamos vender ali bacia, vamos vender ali copo, e depois no final do mês nos dão 2.000 meticais, 2.500, que nós nem produzimos aqui no nosso país. Está a vir de fora. Nós estamos a importar, gastar dinheiro com importação de produtos, enquanto nós temos condições nesse país, temos matéria-prima para produzir. Então, está na hora de Daniel Francisco Chapo mudar suas políticas. Massango, se fores a Vidreira agora, ali na Vidreira, ali na Matola, ali na Vidreira, vais encontrar que a Vidreira é armazém da 2M. Mas a 2M tem muitas instalações aqui. Vamos encontrar que é armazém da 2M. O que isso agrega valor para a juventude, para o cidadão moçambicano? Qual é o valor que agrega? Vamos encontrar que ali, agora, se for já passar dali, aí se tem cheiros de bolachas, ali está produzindo bolachas. Mas uma empresa que, quando você repara para as condições da mesma empresa, nem tem qualificações para produzir esse produto que está a produzir. Então, está na hora de Daniel Francisco Chapo mudar as políticas e devolver os monstros adormecidos aqui neste país. Porque esse país tem empresas, Massango, que só para esses monstros serem levantados, esses monstros começarem a funcionar, a maior parte, não vou dizer todos os jovens, mas a maior parte da juventude moçambicana há de trabalhar nesse país, não é? Está na hora de Francisco Daniel Chapo mudar as políticas, tirar não, as empresas clandestinas de Jivochongwe, as empresas clandestinas de Chova, as empresas clandestinas de tentação, tirar essas empresas todas e colocar empresas credíveis, empresas que colocam os jovens no topo, empresas que transformam mentes e não empresas que matam mentes. Vamos perceber que neste país, para meter um chinês e produzir um chova aqui, produzir um soldado aqui, tem portas abertas. Mas para colocar uma empresa aqui, para produzir coisas úteis, como pneu, como faróis, não é? Como fusivos, como lâmpadas, não é? Como pregos. Há de perceber que essas empresas vão ter dificuldades para entrar neste país. Qual é o problema, afinal? Nós queremos trabalhar, queremos crescer. Qual é o problema? E depois vão aparecer, não é, os veludos que estão cheios lá no Partido Frelimo a dizer que essa juventude não tem capacidade para dirigir este país. Não é? Enquanto eles é que nos recapacitam. Eles é que nos recapacitam. Na época deles, não tinha mata chifochongo, mata tetação, mata bóssimo, não tinha essas coisas na época deles. Razão pela qual, com 18 anos, 17 anos, já discutiam com o governo, já lutavam para libertar esse país. Mas eles hoje, além de nos trazerem empresas aqui de produção de pratos, coletas, leres e outras coisas, nos trazem empresas de produção de chifochongo, que só empregam 2, 3, 4 pessoas. E se você for a ver, essas pessoas estão empregadas lá. Como é que estão? Qual é o estado dessas pessoas? A aparência, a apresentação física, você já não pergunta, Massango. Já é uma pessoa caquética, já nem tem condição suficiente para reclamar os seus próprios direitos. Porque parece que aqueles chineses também, não é? Aproveitam, já que é futebol, dão a eles, toda hora bebam. Para eles não conseguirem até reclamar os seus próprios direitos. Não é? São pessoas caquéticas. Vimos aqui uma maratona do presidente do município da Matola, não é? O Paruk, quando iniciou essa história de Jivochongo, a tentar correr para essas empresas e tentar fazer uma fiscalização no intuito de se fechar. Como é que terminou essa história? Estão a operar as empresas? Fecharam alguma coisa? Não. O Conselho de Ministros reuniu, não, essas empresas serão caçadas licenças, serão feitas... Como é que terminou a história, seus ministros? Pedimos resposta, como é que terminou? Caçaram as licenças? Não caçaram nenhuma licença. Nós estamos a continuar a operar, estamos a continuar a matar a juventude e nós estamos a criar políticas para empregar esses jovens. Não é? Levamos esses jovens somente para uma vida e dizem que o jovem é culpado. A juventude neste país, Massango, está frustrada. Por isso, Massango, não é à toa que o jovem optou em emigrar para a África do Sul. Hoje são algumas pessoas a condenarem as pessoas porque foram para a África do Sul, porque iam fazer o que atrás de dono, essas coisas todas. Mas a juventude neste país está frustrada, Massango. E se nós emigramos para a África do Sul, para Portugal, nós estamos a mostrar para o governo que nós temos força de vontade de trabalhar, nós temos força de vontade de reinventar-se, mas que o nosso país não nos dá.
condições para nós reventarmos. Razão pela qual emigramos para a África do Sul, emigramos para Portugal, emigramos para outros países que pelo menos irão nos oferecer condições para nós podermos nos reventar. Então, agora estamos a ter uma África do Sul que está a rebelar-se, está a expulsar todo o estrangeiro lá. Não é bom, porque todos somos africanos, temos mesmo sangue a correr nas veias. Mas, em algum momento, temos de reparar isto para o lado positivo, Massamo. Temos de reparar isto para o lado positivo. A ação daqueles xenófobos sul-africanos, em algum momento, pode ser bom sim, Massamo. Está na hora dos nossos governos pararem de serem mendigos, pararem de mendigar e desenvolver o seu próprio país, para evitar com que o cidadão moçambicano possa sair daqui. Nós temos muito moçambicano bom no estrangeiro. Estamos a ouvir histórias de moçambicanos a produzirem comprimidos, temos muito moçambicano bom, mas que não quer voltar para o país, porque não existem condições nesse país para esse cidadão vir para aqui. Ou se for a vir para aqui, será barrado, ou será caçado, ou será feito alguma coisa. Então está na hora de o presidente da República criar condições para empregar a juventude. Nós não queremos nada, senhor presidente. Não queremos nada. Nós só queremos condições favoráveis para nós nos reventarmos no nosso próprio país. Então, crie condições para nós nos reventarmos no nosso próprio país. Não é? Essa empresa que abriu agora, esse supermercado que abriu agora, é só um supermercado, não é uma empresa de produção, é um supermercado. Uma empresa de vender produtos, consumirmos, nós somos consumidores, não é? Essa empresa de consumíveis que abriu aí, não é? Se fosse um moçambicano a requerer licença para abrir esse supermercado, Massango, ia ver a burocracia que este governo ia dar a este moçambicano para abrir esse supermercado. Mas como foi um estrangeiro que criou aquela empresa, abriu aquela empresa, está aí, está a operar, não é? Se fosse um moçambicano, talvez iam mandar como chama, a PIC, iam mandar quem, não é? A CISI para ir investigar, quer abrir para o quê? Ganhou onde dinheiro? Vão investigar tudo isso e depois vão caçar tudo. Considerações finais. Como considerações finais, Massango, lamentar, sinceramente, lamentar mesmo, e isso também vai para cima, Massango, porque é triste o que está a acontecer com a mídia moçambicana. A mídia moçambicana parece que está a ser instrumentalizada e não repara na sua totalidade para os acontecimentos que este país tem. Parece que a mídia moçambicana direciona os seus holofotes para uma única posição e não para todas as posições. Eu não sei qual é a dificuldade de a mídia moçambicana passar as realizações que o município da Beira vem demonstrando. Não sei qual é a dificuldade que a mídia moçambicana tem. Mas quando era a vez dos insectos aparecerem aí a dizer que a Beira está falida, a Beira não tem nada, toda a mídia moçambicana esteve a passar. Toda a mídia moçambicana passou isso. Quando era a vez de mostrarem algumas valas de drenagem que devido a alguma avaria do equipamento do próprio município não conseguia escoar aquelas águas, toda a mídia moçambicana aqui passou. Mas estamos aí. Na semana passada, o Albano Caris, o homem do Dimo, inaugurou uma central de betão e do asfalto, de alcatrão, que vai produzir volta de 80 e tal mil por hora de alcatrão, acho que é isso mesmo, não é? Para beneficiar os beirenses. Eu perguntaria para o Massango, qual é o município que tem isso? Qual é o município que consegue gerir a sua cidade por conta própria? Qual é esse município? Não existe. Vais contar aqui as 11 províncias que temos tantos municípios que não vais encontrar nenhum. Mas a Beira, com o dinheiro do erário público, com o imposto daquela mamana que vende tomate, com o imposto daquela mamana que vende cebola, a Beira criou uma central de betão que vai asfaltar